Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, a gente vai dar mais um passo aqui em técnicas de projeto de controladores e agora a gente vai adentrar num domínio de projeto de controladores que ele envolve algum conhecimento, um modelo da planta que a gente vai usar explicitamente ou para fazer o projeto, assim como um modelo de desempenho em malha fechada que a gente quer, que a gente vai exprimir por meio de uma função de transferência, tá? E usar esse modelo para calcular o controlador. Então, isso vai abrir algumas portas para a gente do ponto de vista de projeto, e uma delas é a síntese direta que a gente vai discutir agora, tá? Bom, o que está por trás da síntese direta? Vamos ver o que está por trás dessa técnica. Vamos pensar primeiro um diagrama de malha fechada como esse aqui. Esse diagrama é um pouco diferente do que a gente está acostumado a desenhar. A gente desenha um diagrama um pouco mais simples, tá? Mas aqui a gente tomou esse cuidado exatamente para que essa malha inclua ou demonstre todos os vários elementos que a gente pode incluir numa malha de controle, tá? E que estão presentes em maior ou menor grau. Então aqui naturalmente a gente tem o GP, que é o processo, a função de transferência do processo que a gente está lidando. Tem um GVDS, que é o atuador desse sistema. Temos um GM, que é o sensor que eu uso para medir a variável de saída. Tem aqui também um sinal de perturbação a esta planta D, que passa por uma função de transferência GD e afeta diretamente a saída do sistema. Tem aqui o sinal de referência YDSP, que é exatamente o sinal que eu gostaria que fosse a minha saída, né, que eu quero fazer com que para qual minha saída convirja, tá? E eu tenho aqui também um KM, ou um ganho, ou uma função de transferência que realiza exatamente essa filtragem de entrada da minha referência para aquilo que efetivamente vai ser colocado na malha de controle. Tá? Então essa malha é um pouco mais completa, um pouco mais complexa, e para os nossos propósitos aqui a gente vai fazer algumas simplificações. Tá? A gente vai colocar o GV, que é o atuador, o GP, que é o processo, e o GM, que é o sensor, tudo aglutinados no mesmo bloco. Indo um pouco além, a gente pode até fazer o GM de S sendo unitário, exatamente para dizer que eu estou medindo a saída perfeitamente. Mas note que isso não é uma necessidade, sem perda de generalidade. Eu estou colocando apenas para facilitar um pouco a nossa exposição. E esse KM aqui também eu vou considerá-lo sendo unitário, ou seja, considerando que a referência que eu coloco em Y de SP é exatamente aquela que entra efetivamente para ser sobre o qual vai ser realizado o controle, tá? Bom, e aqui tem um GC do controlador e o GD da perturbação. Uma questão que surge já de cara para a gente é a seguinte: será que é possível a gente obter um controlador baseado no modelo da planta? Ou seja, um modelo que eu tenho da planta, eu obter diretamente o controlador com base nesse modelo? Ou obter um controlador diretamente do meu conhecimento a respeito de uma dinâmica de malha fechada que eu desejo para esse sistema? A resposta para essa pergunta é positiva e ela abre portas para muitas técnicas de controle diferentes que cada uma da qual vai resolver um problema específico ou um conjunto de problemas específicos. Um deles é a síntese direta. Então esse método de síntese direta ele parte do seguinte pressuposto. Vamos supor que eu tenho um determinado comportamento de malha fechada que eu desejo e esse comportamento ele possa ser expresso por meio de uma função de transferência. Tá? Ou seja, uma função de transferência de malha fechada que eu gostaria que meu sistema da referência para a saída executasse. Tá? E eu tenho um modelo da minha planta, G de S. Como que eu faço para, com essas duas informações, calcular diretamente a expressão do GC de S, que é o controlador, que vai fazer com que a função de transferência de malha fechada tenha esse formato? Tá? Então, a síntese direta ela parte desse pressuposto. Obter um controlador de malha fechada explicitamente do conhecimento de uma função de transferência de malha fechada que eu desejo e o G de S, a função de transferência da planta que eu tenho. Tá? Então, se a gente pegar aquele diagrama anterior, considerando KM igual a 1, ou seja, aquele filtro da referência unitário, desprezando num primeiro momento a perturbação, já que a gente está fazendo um projeto baseado na função de transferência de malha fechada, ou seja, da referência para a saída, e juntando no GDS essa dinâmica do atuador da planta e do sensor, é bem fácil ver que a função de transferência de malha fechada, Y por YSP, ela vai ser GC, função de transferência do controlador, G, essa planta generalizada, sobre 1 mais GC vezes G. Tá?
Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai isolar nessa expressão o GC, que é o controlador, que é o controlador que eu tenho para calcular. Então, se eu fizer aqui uma álgebra e isolar o GC de S, eu vou observar que esse GC de S é igual a 1 sobre G norte, o inverso da planta, multiplicado por essa expressão, y por YSP, que é exatamente a função de transferência da saída para a referência, né? 1 menos y sobre SP, YSP. Então, como que a gente pode obter o controlador? Dado que eu tenho uma função de transferência de malha fechada, y por y de SP, que eu desejo, se eu colocar essa expressão aqui no 2, eu obtenho a expressão do GC, do controlador, para a dada planta que eu tenho, G de S, para a qual a função de transferência de malha fechada ela é garantidamente obtida. Tá? Então, é basicamente um cálculo direto. Para ficar um pouco mais claro, vamos fazer um exemplo. Tá? Pensa que eu tenho uma planta de primeira ordem, tá? 1 sobre tal S mais 1. E eu quero que o meu sistema de malha fechada ele tenha um comportamento de um sistema de segunda ordem especificado. Por exemplo, G tilde de malha fechada igual a ômega n ao quadrado sobre S ao quadrado, mais 2 zeta ômega n S, perdão, está faltando um S ali, mais ômega n ao quadrado. Ou seja, o que eu desejo que a minha malha fechada tenha, do ponto de vista de resposta de função de transferência, seria essa expressão 4, esse GMF til. Tá? E a minha planta é esse sistema de primeira ordem. Ora, se eu usar esse G til de malha fechada nesta expressão anterior, ou seja, substituir esse y sobre YSP por aquele G de malha fechada til, né? E fizer a álgebra adequada, dado que eu tenho G de S, né, que é 1 sobre tal S mais 1, eu vou obter a função de transferência do GC de S, tal que a função de transferência de malha fechada tem exatamente essa expressão. E esse GC de S, depois de algumas manipulações, a gente vai ver que é essa expressão aqui, ó, ômega n ao quadrado vezes tal S mais 1, sobre S, que multiplica S mais 2 zeta ômega n. Lembrando que o zeta e o ômega n são exatamente os parâmetros que eu vou ajustar para a malha fechada ter o comportamento que eu quero. Progredindo nesse exemplo, vamos colocar números, tá? Tomemos um sistema de primeira ordem que tem uma constante de tempo de 1 segundo, tá? Vamos supor que a gente queira um sistema de malha fechada com características dominantes de segunda ordem, que ele tem um tempo de acomodação de meio segundo e um percentual de sobressinal menor que 10%. É uma especificação de desempenho. Eu quero que minha malha fechada tenha esse comportamento. Um tempo de acomodação menor que meio segundo, tá? Ou menor ou igual a meio segundo, e um percentual de sobressinal menor que 10%. Se eu levar essas informações no modelo do sistema de segunda ordem, eu vou ver que o zeta tem que ser ali aproximadamente 0,6 e o ômega n em torno de 13,5 radianos por segundo. Com esses valores, eu posso voltar na expressão de GC de S e substituir os valores e obter a expressão do meu controlador. Então, esse controlador ele vai ter a cara de 13,5 elevado ao quadrado vezes S mais 1 sobre S que multiplica S mais 16. Esse controlador, se ele for colocado na realimentação junto com a planta, que é 1 sobre S mais 1, que é o sistema de primeira ordem com constante de tempo unitária, quando eu fechar a malha e analisar a função de transferência de malha fechada, eu vou obter exatamente um sistema de segunda ordem com zeta igual a 0,6 e ômega n ali aproximadamente 13,5. Ou seja, a partir de um modelo da planta e de uma especificação em função de transferência para a malha fechada que eu quero, eu consigo obter o controlador diretamente por meio de cálculo, tá? Cálculo direto. E aqui tem um gráfico mostrando como que se comporta esse sistema em malha aberta e em malha fechada. Em malha aberta é o sistema azul, basicamente o sistema de primeira ordem com constante de tempo igual a 1 segundo. E em vermelho o sistema em malha fechada, que é exatamente a função de transferência de segunda ordem com zeta igual a 0,6 e ômega n igual a 3,5 radianos por segundo. De novo, eu consigo calcular o controlador de malha fechada usando a expressão que eu quero para a malha fechada e o modelo da planta. Tá? Note que a gente pode usar essa técnica também para fazer um ajuste de um controlador PID, desde que eu use aquelas técnicas de sintonia de controladores, né? Aquela estrutura de sintonia de controladores. Se você não lembra, eu vou deixar um card aqui em cima para mostrar para você como é que é o esquema da coisa. Então, considerando que eu tenho um modelo de primeira ordem com atraso de tempo para minha planta, que é o que geralmente eu uso para fazer ajuste de sintonia de controladores, né? Então, G de S igual a 1K
E elevado a menos θs sobre tal S mais 1, ou seja, um modelo de primeira ordem com atraso de tempo para a minha planta. Qualquer que seja ela, se eu obter um modelo de primeira ordem com atraso de tempo, com uma expressão como essa, eu posso especificar uma resposta em malha fechada para esse sistema. Naturalmente, uma boa resposta em malha fechada é aquela que preserva naturalmente o atraso de tempo, porque com essa estrutura não tem como sumir com o atraso de tempo. O atraso de tempo que você colocou no modelo, ele de certa forma vai aparecer na sua resposta de malha fechada, por isso a gente preserva o E elevado a menos tal S mais 1. Só que para a parte de primeira ordem, a gente especifica um valor de constante de tempo. A gente especifica, por exemplo, um tal C, que é aquela constante de tempo que eu desejo para a minha malha fechada. Usando essas duas expressões e uma expressão de um controlador PI, KC, que multiplica 1 mais 1 sobre tal IS, tá? Ou seja, um controlador PI, tem o termo o controlador proporcional, tem o controlador integral, e fazendo uma álgebra parecida com aquela que a gente fez lá para o caso do exemplo que a gente adotou, a gente vai perceber que os valores dos ganhos do controlador que eu preciso ajustar no controlador PI para que esse sistema em malha fechada tenha um comportamento como esse aqui, ou seja, mantendo um atraso de tempo do seu modelo de primeira ordem com atraso de tempo e impondo ao sistema uma constante de tempo tal C que você especifica, dadas as características que você quer para essa malha fechada, os ganhos do controlador que você vai precisar colocar seria um ganho proporcional igual a tal sobre K, que multiplica θ, que é o atraso de tempo, mais tal C, que é a constante de tempo que você deseja para o seu sistema em malha fechada. E o controlador integral é exatamente, ou o tempo integral seria exatamente a constante de tempo do sistema em malha aberta. Tal. Então, colocando esses dois valores no seu controlador PI, você garante que o seu sistema em malha fechada ele tenha um comportamento desejado em malha fechada que se assemelha a um modelo de primeira ordem, né, com atraso de tempo, e você mantendo esse mesmo atraso de tempo que você especificou na hora da modelagem, e um tal C mais S mais 1. Então, isso abre portas para você também criar um método de sintonia automático, por exemplo, ou tabelado, baseado na síntese direta do controlador. Tá? Bom, algumas observações a respeito da síntese direta, tá? A síntese direta é bastante versátil, tá? Então você consegue fazer o cálculo do controlador por mera inversão da planta, basicamente. Você faz algumas contas envolvendo um modelo, tá, que você deseja e é simplesmente algébrico. Não tem ali maiores malícias ou maiores técnicas de controle para você fazer o projeto controlador, tá? Então, considerando que você tem um modelo da planta e você tem um formato desejado para sua resposta em malha fechada, você vai obter o controlador por mero cálculo direto, tá? Um detalhe importante é que a síntese direta, ela opera com o controlador que basicamente ela vai anular a dinâmica da planta para introduzir a dinâmica que você deseja. Tá? Então, se você observar a expressão lá atrás, você vai ver que o cálculo do controlador ele envolve inverter a dinâmica da planta. E isso pode ser um problema bastante grave se a sua planta ela tem instabilidade, tá? Porque você vai basicamente tentar retirar a instabilidade da planta colocando zeros de fase não mínima, zeros do semiplano direito do plano S. E isso é muito ruim, tá? Muitas vezes você não vai conseguir fazer isso com eficácia. Isso vai fazer com que o seu sistema de malha fechada persista instável. Então, no caso geral, a síntese MI funciona muito bem quando você está operando com um sistema que ele é estável e de fase mínima, ou seja, todos os zeros dele no semiplano esquerdo do plano S, tá? Então, se você estiver envolvido com um sistema que é instável ou que possui zeros no semiplano direito, algum cuidado tem que ser tomado, porque como esse controlador ele parte da inversão da planta, isso pode te trazer dificuldades, tá? Mas, de toda forma, a síntese direta é um método bastante interessante para você fazer o cálculo do controlador, porque ele não envolve nenhum detalhe mais, uma técnica de controle, alguma técnica de projeto mais refinada. É basicamente especificar uma função de transferência para sua malha fechada, pegar a função de transferência da sua planta e executar um cálculo direto para a obtenção desse controlador. Tá? Bom, mais uma técnica de controle para vocês, tá? Mais uma técnica de projeto. A gente vai discutir outras aqui nos próximos vídeos. Essa é bem interessante, exatamente porque ela permite que você faça lá o projeto controlador sem ter que se engalfinhar muito em técnicas de projeto, em técnicas de ajustes de polos, etc.
tá bom? Bom, torço que esse conteúdo aí seja bem útil para você. Ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre sistemas de controle. Legal? Valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.